todos e a todas. Obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez aqui reunidos. Mais uma atividade do curso de formação de gestores educacionais na perspectiva da educação inclusiva. Eu quero reforçar que esse curso ele tem acontecido, em realização da Universidade Federal de Jataí, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. É a primeira vez que a gente faz um curso nesse formato, de trazer a Secretaria de Educação como parceira realizadora. Então é um momento muito feliz, a gente está tendo uma experiência muito gratificante e é muito bom ter vocês aqui conosco. Esse curso ele é financiado pelo MEC, através da Secretaria de Diversidade e Inclusão, e também financiado pela Rede de Formação, Rede de Formação Continuada, Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, a RENAFOR. Então nós contamos também com esse suporte do MEC. Então obrigado novamente. Nosso tema de hoje é um tema de extrema importância, mas é um tema também que vai trazer muitas nuances sobre as discussões na atualidade da política de educação inclusiva no Brasil. Nós estamos muito felizes porque nós podemos contar com a presença de duas pessoas sobre as quais tem dedicado a sua vida, as suas vidas, para poder discutir educação inclusiva e, sobretudo, para nos ajudarmos a melhorar a educação no Brasil. Antes de eu convidá-las a compor uma mesa e a gente poder começar aqui as nossas atividades de hoje, eu queria agradecer a presença de algumas pessoas aqui, agradecer a presença da professora Jeane, nossa secretária municipal de educação, representando aqui a prefeitura, que também é cursista, está sendo avaliada, Jeane? Então, a gente fica pegando o pé dela, porque ela também está sendo avaliada. Agradecer a Débora, nossa coordenadora de inclusão do município, obrigado pela sua presença. Simone, que trabalha arduamente aqui, para permitir, a gente ralou, Simone, esses dias para estar aqui hoje. Professor Fábio, coordenador do curso, obrigado pela sua presença. Professora Leonor, que é coordenadora do NAI da UFJ, também está ali, obrigado. Professora Aline, que também está conosco no RENAFOR, professora da pedagogia. É uma satisfação ter a presença de vocês aqui também hoje, Vamos começar então. Só lembrando que nós vamos então começar com a fala das professoras. Nós vamos começar com a professora da Lúcia, professora? Eu vou chamar ela aqui. A Sônia primeiro, professora Sônia. A gente faz uns 10 minutinhos de intervalo, vamos para a professora da Lúcia e aí a gente vai então para a parte nossa de interação. Nós vamos ter duas atividades, A primeira é aquela que eu disse, cada grupo terá que elaborar uma pergunta para o momento de interação. E a segunda atividade é surpresa. A professora da Lúcia já vai falar para vocês logo da fala dela. Bom, então, sem mais delongas, eu queria com muito carinho convidar aqui para compor a mesa as professoras da Lúcia Cardoso Lago e professora Sônia Maria Rodrigues Simeone. Eu vou fazer assim. Nada melhor do que elas para se apresentarem, Mas eu gostaria de, em nome da Universidade Federal de Jataí, professora, em nome da Universidade Federal de Jataí, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Jataí, agradecer a disponibilidade de vocês de sair de tão longe para estar aqui conosco, para poder contribuir com esse grupo que é formado essencialmente por gestores educacionais. Todas as pessoas que aqui estão, ou são gestoras ou gestores, ou estão envolvidos de alguma forma com a gestão municipal. É uma satisfação enorme poder criar esse espaço de diálogo entre a universidade, entre escola, entre poder público e executivo, e a gente poder discutir isso da forma como a gente tem pensado. Sejam muito bem-vindas, esse espaço
conta, a gente vai tentando organizar as atividades para que você se sinta mais à vontade, tá bom? Obrigado. Bom dia a todas, todos e todas aqui presentes. Dizer que é uma alegria, né? Estar aqui na frente de tanta gente maravilhosa, tanto gestora maravilhosa, e dizer que é a primeira vez que eu vejo isso. Eu tenho feito várias jornadas pedagógicas pelo Brasil, feito algumas palestras, conferências, inclusive fora do Brasil, muito alto. E não vejo, estou vendo aqui agora. Então, assim, eu quero parabenizar vocês por isso, por estar aqui presente, por ter participado desse curso, parabenizar o Rafael, né, e toda a equipe dele, parabenizar a Universidade Federal de Jataí, em nome da professora Leonor, por ter, eu vou dizer a palavra enfrentado esse projeto para trazer informação para todos nós. Quando eu digo para todos nós, é porque a gente aprende todo dia. Vocês estão fazendo essa formação e a gente também está se formando nas trocas de experiências que a gente traz sempre nesses encontros, tá? Eu sou a professora Danise Cardoso Lago, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, tá? Eu sou pedagoga de formação, trabalhei muito tempo com as licenciaturas e fui buscar o meu mestrado e meu doutorado em educação especial. Hoje eu sou professora na graduação, no curso de medicina. Eu não imaginava que o curso de medicina precisasse tanto de uma professora da área de educação especial. Tem sido um trabalho assim, maravilhoso, poder fazer pesquisa com os futuros médicos que estão fazendo pesquisa com as pessoas com deficiência e não sobre elas, escutando como elas gostariam de ser atendidas pela área da saúde, implementando algumas ações na rede de saúde municipal. E atuo no mestrado e doutorado em ensino no programa de pós-graduação em ensino da UESP, tá? Então, assim, a gente não para. E quando o Rafael falou, eu vou falar do currículo, eu estou aqui falando do meu currículo porque ele está lá no Max. Mas eu queria dizer que eu só estou aqui hoje na frente de pessoas que têm tanta experiência, que são professores, né, de formação, porque uma aluna com síndrome de Down entrou na minha vida em 2001. Foi a partir do contato com essa aluna que me mostrou que o que eu sabia não conseguia, não era suficiente para trabalhar na diversidade humana. E a partir dessa criança, em 2001, é que eu fui buscar formação em pedagogia e nas demais. Então, só para dizer assim, que a gente não está aqui por acaso, a gente está aqui porque a gente realmente tem uma experiência, assim como vocês que estão aqui presentes. Então, a gente tem uma manhã bem proveitosa, esses 40 minutos de café a gente vai se encontrar lá no final. E é isso. Bom dia para nós. Bom dia a todos, a todas. Pessoal, meu nome é Sônia, eu sou de Ribeirão Preto, pertinho aqui, mais perto da Luz, que é da Bahia, Vitória da Conquista. Sou pesquisadora na área de educação especial. Meu ponto forte é o currículo na escola e como esse currículo pode ser ajustado para atender a diversidade humana, em especial o pontual da educação especial e mais em especial a pessoa com deficiência intelectual. Então, estar aqui hoje, nessa manhã, falando com vocês a respeito disso, eu tenho muito a agradecer a oportunidade que a Leonor nos deu de estar aqui, o Rafael, e de um modo geral a Universidade Federal de Jataí, porque o que eu compreendo, que só acontece transformação dentro da escola se houver formação, do contrário não. Eu sou doutor em educação especial, mas também estou aqui na condição de gestora de escola pública que fui. Aposentei em 2020 como diretora de escola na rede estadual do estado de São Paulo. Sei como é desafiador a prática do dia a dia do gestor dentro da escola. Eu até fiz o meu pós-doutorado na USP lá em Ribeirão sobre gestão como doença social. O quão a gente, enquanto gestor, lida com a escola
escola tem que cuidar da nossa saúde, porque são questões assim, muito desafiadoras que nós encontramos no nosso dia a dia. E agora eu voltei a estudar, faço graduação em psicologia, porque eu penso assim, eu acredito na educação pública, no sistema público, a gente necessita de estar sempre formando. Então, é uma oportunidade muito grande de estar aqui, como a Danusa disse, eu nunca me deparei com toda uma equipe dentro de uma cidade dando essa oportunidade de formação. Então, parabéns aí para quem teve a iniciativa no município, enfim, tá? É isso. Não, gente, eu vou pedir licença para sair da mesa, eu vou ficar no microfone ali na frente. Nós vamos falar do decreto 12.686, porque foi uma solicitação, mas lembrando que é um olhar preliminar, até porque ainda impede, o GT da PED, dia 15 vai estudar essa legislação, né? Enfim, então vamos lá. A ANPED é a Associação Brasileira de Pós-Graduandos do Brasil, e onde tem todos os pesquisadores, né, da educação especial são associados à ANPED. E agora a gente está abrindo o Congresso de Educação Especial, o Congresso Brasileiro de Educação Especial. Nós passamos 5 dias lá, trabalhando e escutando também as mesas. E o debate lá foi isso. Eles vão parar no dia 15, que é essa reunião da ANPED, para discutir o decreto, para levar para a reunião do MEC no dia 20. Então, aqui vai ser um olhar preliminar, não vai ter juízo de valores, a gente vai fazer os comentários para que a gente também possa entender melhor o que é esse decreto. Posso só pegar, desculpa, professora Danusa? No dia 20 de novembro, o MEC ele vai fazer um aulão, que eles estão chamando, mas uma live para todos os cursos de Renafora, assim como nós, que estamos espalhados pelo Brasil, para fazer também uma apresentação sobre essa política. Tá? Então nós temos a oportunidade de estar aqui fazendo essa conversa preliminar. Vamos ter acesso no dia 15 às discussões da ANPED e no dia 20 a própria funcionamento do Ministério da Educação sobre essa política. Dia 20. Isso. Mas aí eu mando para vocês todas as informações, mas é muito importante que a gente entenda o quanto nós estamos privilegiados de poder estar nesse espaço e já antecipando essas discussões, né? É isso. Obrigado, professor. Pessoal, então é isso. Nós vamos falar, tem uma versão preliminar, mas o mais importante, mais relevante, assim, é como está a nossa prática dentro da escola. No atendimento às pessoas por conta da educação especial. Mas, de um modo geral, todo mundo, porque nós estamos falando de escola democrática. Então, quando nós falamos de escola democrática, o acesso é para todos. Então, sobre o decreto 12, anteriormente tinha o 7611, que ele foi revogado por conta do 12.686, que esse decreto ele cria o Conselho Nacional de Educação Especial, inclusive. E a rede nacional, que é uma rede nacional que ainda está em discussão, e não saiu um documento legal ainda falando como que vai ser, né? Exatamente. Eu acho que as críticas elas recaem mais nessa questão de que no decreto não tem as nuances, né? De como que essa rede será composta, de como que ela será implementada. Traz algumas questões, mas não traz os detalhes que a gente tanto esperava. Talvez essa seja a área que a gente se propõe. Mas é muito cedo, ainda está tudo acontecendo. Dia 31 de outubro saiu a lei complementar, que é acima do decreto 220. Então, assim, nós ainda não tivemos oportunidade de ver, então está tudo muito recente. Então, realmente é uma discussão preliminar. Próximo, Danusa. No decreto 7611, ele abrangiu os professores, gestores, incluindo a Libras e o Braille.
Porque assim, a gente tem que ter um cuidado ético de não, assim, é uma versão preliminar, então a gente não pode ter aquele juízo assim, formado. Mas o que eu penso é uma novidade, quando a gente busca nas pesquisas, e o que mais se diz é que o professor da sala de aula regular, ele não está preparado para lidar com essa diversidade, com essa população com foco na educação especial. Em especial, as pessoas com deficiência intelectual, transtorno de espectro autista. Então, isso é muito, nesse ponto, eu acho que é vantajoso ter acontecido. Então, dentro dessa perspectiva, a fragilidade aí é a falta de padronização e risco das comunicações sem informação adequada, tá? Porque nós temos que pensar como que vai ser essa formação, tá? E um avanço aí que a gente já falou, expande o AE para outras licenciaturas. Significa o quê? Todo mundo agora vai, querendo ou não, porque já tem uma legislação, vai se especializar também nessa área. Porque assim, não adianta hoje você dizer, o professor, eu não fui formado para atender aluno com deficiência. Já é um assunto já superado, não dá mais esse discurso. Porque nós estamos aqui, o movimento de educação para todos, foi o marco da educação, da democratização do ensino, foi em 1990. Então já estamos em quase 3 décadas, eu acho, até mais. Próximo. Só complementando aqui, Sônia. E aí, talvez ter licenciatura para trabalhar no EE já é um grande avanço para nós, tá? Porque é isso, o professor que tem licenciatura, que foi formado para a docência, é quem vai atuar no EE. Com carga horária mínima de 80 horas de curso de formação, que a gente sabe que não forma, né? Então, aí no caso, como tirou aqui Libras, Braille, no caso de Libras, as pessoas têm uma graduação específica, né, de letras Libras. Então, não está, eu penso no primeiro momento, a gente tem que ter essa discussão, mas também o pessoal da área, né, da SUDEI, está discutindo essas questões, como é que vai levar isso para deixar melhor o decreto especificado, né, essa formação em letras Libras. Então, o profissional já foi escolar. Essa é a grande novidade, porque até então não tinha esse profissional dentro do atendimento por bloco de educação especial. Então, com esse decreto, esse profissional de apoio escolar, ele tem que ter um ensino médio e também ter um curso mínimo de 80 horas. A fragilidade que a gente vê nessa questão é insuficiente essa quantidade de horário e essa formação desse profissional de apoio ante a complexidade do que é a população pontual da educação especial. Lembrando que a maior população que está na escola pública de apoio com censo, acho que nós vamos estar com uma média de 80% são alunos, estudantes que têm deficiência intelectual ou técnica. Então, é esse olhar que a gente, enquanto gestor, temos que ter, né? E o avanço, propriamente dito, é a questão desse profissional de apoio escolar. Ele não tendo uma formação que a gente gostaria, mas pelo menos está lá como suporte para nós, enquanto gestores, enquanto professores. E até para a família que se sente confortável. Mas por que essa novidade desse profissional de apoio surgiu no decreto 12.686? Porque esse profissional de apoio, ele é mencionado na Lei Brasileira de Inclusão. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas que tenham visto, tanto no artigo 28, no inciso 11 e no inciso 17, ele traz essa nomenclatura do profissional de apoio. Então, mas o decreto regulamenta esse profissional para dar mais um suporte para a escola. Uma questão que eu tenho, por exemplo, em Ribeirão, que a gente já, o município ele já tem esse profissional de apoio por judicialização, ou seja, as mães, o movimento de mães exigindo, então tem uma liminar, grande liminar, qualquer escola que tem um aluno com deficiência intelectual, ele tem direito a ter uma pessoa para apoiar, um suporte. Mas na Ribeirão eles terceirizaram esse profissional. Então, assim, é uma empresa que foi contratada. Então, isso, no meu ponto de vista, não é, do ponto de vista pessoal, não é o ideal. Deveria ser, assim, um público que concursado, que tivesse todo
anterior foi divulgado, falava que é obrigatório e com incentivo à especialização docente. A especialização de 360 horas, 180 horas, enfim. Com esse decreto de 2025 agora, ele prevê uma formação continuada pela rede nacional, e provavelmente, certamente, sairá um documento dando todas essas instruções. Mas, então, o que nós temos aqui de diferente ou o que temos que militar? Antes do decreto 1286, e com esse decreto 7611, o que nós buscávamos, o desafio era a qualidade dessa educação, porque a gente sabe que a escola se democratizou, os alunos entraram, foram matriculados na escola, agora nós estamos falando de qualidade. E aí, essa qualidade tem a ver também com financiamento, ou seja, o quanto está sendo injetado para trabalhar a formação, os recursos necessários, trabalhar a formação para a população que está dentro da escola, o magistério mesmo, os agentes internos, e porque formação existe curso. Então, é isso que tem que estar atrelado. Qualidade não se dá financiamento para acontecer essa qualidade, essa formação. Tem uma Constituição, uma emenda complementar, que ela fala da questão do financiamento e ela produz aluno de qualidade. Então, é mencionado curso aluno de qualidade no teu CAC e o CAQI. O CAQI é o curso aluno de qualidade inicial. Porque qual é a proposta? Que os estudantes brasileiros têm uma base, um nível em termos acadêmicos, tá? E aí o curso de qualidade inicial. Então, nessa lei complementar 220, ele traz essa questão do curso aluno de qualidade. Tá? Então, é importante, se a gente quer falar em qualidade, a gente tem que fazer as políticas públicas, o governo, de modo geral, tem que fazer o investimento nessa qualidade. Tá bom? E aí, os estudiosos da área de financiamento, eles também têm algumas críticas, algumas ressalvas que também vão ser discutidas. Sai um outro decreto, não sei agora no dia 30, sim, é 30 data desse financiamento, então assim, eles vão discutir isso mais a fundo, né? Porque assim, nós da área da educação especial, o cuidado que a gente tem que ter é o sucateamento da educação especial. Então, assim, é muito assim, isso aqui, a educação especial, os recursos da educação especial requerem financiamentos próprios. E aí, o grande receio nosso é que os próprios financiamentos que temos, que ainda envolve outra área maior e que chega para nós nas escolas, nas leis municipais e estaduais. Vamos olhar aqui para a gente ter. Então, dois pontos. As 80 horas, a gente tem que dizer assim, todo mundo aqui concorda que não é o suficiente que a gente gostaria que fosse, mas pelo menos já está na legislação do limite. Também a gente tem que pensar que o Brasil tem dimensão continental, então tem pequenos municípios. Então, assim, a base de 80 horas é mesmo assim ao mínimo para poder contemplar todos os municípios do Brasil, né? E por quê? Esse deputado seja de 2024, mas 2024 é da lista. Isso. Então, é recente. Qual que é o que se viu pelo censo em relação à educação especial, ou seja, o atendimento daqueles alunos que fazem parte do bloco da educação especial? Então, eu não estou falando só dos que têm crédito objetivo, mas eu digo também daqueles que têm aulas habilidades de educação, toda essa população. O que foi levantado é que apenas 6,4% dos professores que atuam dentro da sala de aula regular é que tem conhecimento, ou seja, fez algum curso relacionado a essa temática, que é a diversidade que está dentro da escola. E especificamente essa população que a gente está tratando aqui nessa manhã. Então, assim, esse curso de 80 horas vai também dar um suporte para esse pessoal, esses docentes que estão na sala de aula e que, de fato, aquele discurso de não estar preparado demonstra que apenas 6,4% tem um certo conhecimento assim, sobre a educação especial. E olha o cuidado ele mudar. Que informação foi essa desse 6,4%?
que eu faço sempre, né? Se for um cursinho, se foi 20 horas, se foi 10 horas, tem alguma complementação em educação especial. Então, ainda é muito pouco. Se a gente for parar para pensar, onde é que nós estamos na posição? Nas salas de aulas comuns, nas salas de aulas regulares. E aí, apenas 6,4% de nós temos alguma formação nessa área. Então, a gente também precisa investir nessa formação do docente da sala de aula comum. Porque a gente fala em democratização do ensino, a gente fala a questão da inclusão de todo mundo. Não é só o professor especialista, mas é toda a escola, né? Próximo. Esse aqui, eu até fiquei chocada, né? Próximo que passar com vocês. Aqui ele fala da formação das pessoas, dos profissionais, dos professores, especialistas que trabalham dentro do AE, do atendimento nacional especializado. Então, o que mostra o dado? Apenas 40% desses profissionais têm formação específica para atuar no AE. Então, assim, eu acho que mostra muito a importância de que haja uma legislação agora no decreto, esse número mínimo de 80 horas sobre o assunto. Alguma coisa? Eu vou passar assim para você, né, pesquisar. Tem várias questões sobre a educação especial, né, que são aqui, público-alvo, modalidade de ensino, tudo direitinho. Então, acho que é bacana também para os gestores verem esse dado nas escolas. Então, sim, já está ali com o computador de ensino, tá? E assim, então, 60% dos que atuam no AE não tem nenhuma formação em educação especial. É um dado chocante, alarmante. Então, nessa discussão lá do decreto, a União dos Municípios estava junto. E isso eu estou trazendo dado lá do CBE, conversando com a pesquisadora da área, onde ela disse que os municípios deixaram claro para eles que se colocasse mais que 80 horas, eles não iam conseguir fazer essa formação, por conta dos financiamento que ainda não está claro. Então, mais uma vez, por isso que ainda é tudo preliminar, porque eles vão ter que agora ouvir todos os envolvidos para que a gente saia desse lugar aqui, desse 60% de não formação. Quando a gente para pensar nisso, você fala, gente, então como é que eles estão trabalhando, né, sem essa formação? A gente tem um resultado, né? A pessoa, o estudante de deficiência intelectual, mas a grande maioria, ele passa 11 anos, 12 anos na educação básica sem saber escrever o nome. E aí é interessante. Mas isso é interessante, né? Porque estimula a gente a fazer melhor, estudar, se especializar, né? E aí essa falta de formação, ela recai tudo. Porque se você não conhece minimamente o contexto histórico da pessoa com deficiência, de como ela foi excluída ao longo dos séculos, e que isso recai nas nossas ações, nas nossas atividades do dia a dia, então se a gente não tem uma formação mínima, a gente vai achar que ele é incapaz, que ele não precisa aprender, que basta deixar ele lá isolado, entendeu? Então, assim, tem que ter uma formação mínima para que a gente possa aprender. Então, a criação da Rede Nacional de Colaboração para a Educação Inclusiva é uma proposta que está descrita nesse documento 12686, né, o decreto, que ainda vai passar por novas legislações, uma legislação ainda não está implementada, não está nem ainda divulgada, mas a gente sabe, por meio desse decreto, e que ele já sinaliza, terá no Brasil a criação de uma rede nacional para colaborar com a questão da educação inclusiva. E lembrando, gente, que educação inclusiva, embora que nós estamos falando do foco da educação especial, mas a educação inclusiva está relacionada com toda a escola, com todos os alunos, tendo deficiência ou não tendo. Nós estamos pegando um gancho aqui, um recorte da educação inclusiva e trazendo para a população cultural da educação especial, que é o assunto dessa manhã. Mas quando a gente fala em educação inclusiva, a gente está falando a escola inclusiva. Tá? Nós estamos curiosos para saber como é que essa linha vai ser implementada. Com certeza, né? Eles vão ter a parceria das universidades, vão buscar com o Renafó e outros programas de formação de professores.
Mas é isso, né? As universidades vão ter também que estar junto lá com eles e conversar para poder entender como é que vai ser criada essa rede. Pode lá? Pode. Aqui no decreto também, ele fala, esse cozinho OIV, eu preciso ficar falando, vamos falar, estamos falando que é porque a gente vai fixando na cabeça. Tá, um pouquinho. Esse decreto do cozinho OIV, ele fala do estudo de caso, que na verdade não tem novidade, porque é mais ou menos ali, quem trabalha no AE, eu preciso falar com vocês, até 2024, eu fui professora do AE, na prefeitura de Ribeirão Preto. Então, assim, quando fala do estudo de caso, quem está diretamente atuando no AE sabe o que tem que fazer. Como se fosse uma PNS, você faz toda uma investigação para conhecer aquele aluno e propor o que você vai fazer em termos de plano de ensino individualizado. Aí, uma questão aqui no parágrafo 7, que ele diz, esse decreto, que ele dispensa o laudo médico, porque uma das do decreto anterior, 7611, era que o laudo médico era obrigatoriedade para garantir o direito daquele pessoa com deficiência. Nesse caso, com esse novo decreto, não, ele dispensa e ele dá ênfase na escola, na atuação da escola, na investigação da escola, no atendimento dessa população. A Danusa pode complementar alguma coisa relacionada ao laudo, Aqui a gente tem dois lados, né? A gente pensa muito, a escola ainda não está no EE porque não tem um laudo formal. E enquanto essa família busca esse laudo, essa criança ela fica sem atendimento educacional especializado. E a gente, enquanto professor, não pode fazer isso. Porque a gente, enquanto professor, nós temos a nossa profissão docente, a gente consegue avaliar se o aluno precisa de um atendimento educacional especializado. Então, ele pode ser atendido enquanto essa família busca esse laudo, tá? Então, assim, isso é um lado bom, tá? O outro lado é essa questão de que as escolas também precisam desse laudo para que venha também os recursos e para que não fique assim, lotar a sala aí. Então, qualquer aluno que tem alguma dificuldade vai passar aí. Então, é uma questão mesmo assim, de muita parcimônia, de muita conversa entre os profissionais da escola. Tá? Esse estudo de caso já é previsto no AE, dessa forma que faz. Ele agora vai ser mais baseado na CIF, né, que tem como padrão a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, e não mais só na CID, que é a classificação internacional de deficiência. E aí, lá no decreto, diz que esse trabalho vai ser baseado na CIF. E alguns professores do AE podem chegar para vocês e dizer, mas nós não temos condição de fazer essa avaliação baseada na escala CIF. Não, eles vão receber, as secretarias vão ter que ter uma equipe que possa fazer essa avaliação da CIF e enviar junto com o relatório desse aluno, não só para lá, no relatório de uma equipe multiprofissional. Um outro ponto que a gente tem que também refletir é sobre a falta de avaliação externa para essa população, né? A deficiência intelectual e o TEC, vamos dizer. Então, a gente sabe que não tem, não sei se aqui no Estado de Goiás, se no Estado de São Paulo não tem. A gente teve uma resolução de 2013, de federal não, de 2013, que falava que ia estabelecer uma política pública de avaliação externa para mensurar como está o atendimento desses alunos, desses estudantes nas escolas do Estado lá, mas ela não está no papel. Então, assim, é um ponto que a gente vai falar de qualidade de ensino, a gente também tem que mensurar como nós vamos trabalhar e as políticas públicas intervir, sabendo a condição real da realidade dos alunos com deficiência intelectual e Isso, gente, isso é muito importante para nós, professores, gestores, porque na escola, na nossa escola, a gente tem de tudo. Então, assim, um caso real, uma aluna já alfabetizada, estava no primeiro ou segundo ano, em uma cidade, estudava naquela escola, e ela viu o pai ser assassinado na frente dela. E aí a mãe mudou da cidade, teve que sair, né, com medo, e foi para uma outra cidade. Chegando nessa outra cidade, quando essa criança chegou na escola, ela simplesmente não sabia, tinha esquecido
não sabia mais nada. Então, essa criança precisou ser acompanhada pela equipe multidisciplinar para descobrir o